Bom dia, boa tarde, boa noite, meus nihongosos de plantão. Para quem não sabe, eu sou o Felipe, eu ensino japonês nesse canal, tá? E olha só, pasmem, pasmem, pasmem. Nós estamos no meio de um projeto. O projeto é ótimo, né? Chamar de projeto, estou me achando, né? Mas é o seguinte, toda semana sai uma aula de japonês aqui na sexta-feira, tá? E elas são sequenciais, elas estão na ordem, seguindo o material didático. Então é oportunidade para você que não tem dinheiro de aprender japonês. Só que para isso você precisa fazer o seguinte, olha aqui, ó. Ó, dá um like porque é conteúdo gratuito, você me ajuda, eu ajudo você. Se inscreve no canal para não perder e ativa as notificações, tá? Aí você não perde as aulas, tá? Por quê? Porque toda semana entra uma aula, mas sai uma aula, tá? Vai ficar 5 aulas direto no, no canal, mas entra uma, sai uma. Depois que tiver 5 aulas, na sexta vai entrar, mais uma vai sair, tá certo? Então hoje nós vamos para a aula 5 do nível iniciante. Nós vamos aprender a mexer com 3 verbos, ou vamos aprender 3 verbos muito importantes, que é o verbo ir, o verbo vir e o verbo ir embora. E como que nós podemos trabalhar com esses verbos em algumas frases, tá certo? Bora lá então? Vamos rodar a nossa vinheta para ir para o conteúdo direto. Bora lá! Muito bem, estou menorzinho agora e essa daqui é a aula 5 do nível iniciante. Nós vamos ver algumas estruturas gramaticais com 3 verbos bem usados em qualquer língua, né? Ir, vir e ir embora. E como que se fala esses 3 verbos? Aqui estão. Ir é ikimasu, vir é kimasu e ir embora é kaerimasu, tá certo? Então nós vamos aprender eles dentro de estruturas gramaticais, dentro de modelos de frases, como a gente vem sempre aprendendo, para ficar mais fácil de nós retermos. Essa primeira estrutura gramatical tem um local, né, que é basho, né, está escrito aqui em japonês, mas é um local, e a partícula e. Se você sabe hiragana, está vendo que aí está escrito um re. Mas quando é uma partícula, a partícula que indica a direção para a qual a gente vai, se pronuncia e, tá bom? Então, baixou e, algum lugar e, aí ikimasu, kimasu ou kairimasu, dependendo do que você quer falar, tá certo? Então, essa é a primeira estrutura que nós vamos ver. Alguns exemplos aqui embaixo. Bora lá, bora lá. Asatte byoin e ikimasu. Mais uma vez. Asatte byoin e ikimasu. Nós vemos que o nosso basho, o nosso local aqui é byoin. Byoin é hospital. Aí nós temos a partícula e ikimasu conforme a estrutura gramatical aqui em cima. Tem mais uma palavra aqui, asatte, depois de amanhã. Não? Depois de amanhã vou ao hospital. Asatte byoin e ikimasu. Mais um exemplo. Próximo. Mainichi gakko e kimasu. Agora não é ir, é vir. Venho, né? Venho aonde? O local, gakko. Gakko é escola. Gakko e kimasu significa venho à escola. Também tem mais uma palavra aqui para enfeitar. Mainichi. Mainichi significa todos os dias. Portanto, todos os dias venho à escola. Correto? Entendido? Então, nós vemos um exemplo com ikimasu, um exemplo com kimasu, e agora nós vamos ver um exemplo com kairimasu, que é ir embora. Bora lá? Kino, 8時にアパートへ帰りました。Kino, 8時にアパートへ行きました。アパート. Então, aqui também. O local que a gente vai indo é apato. E significa apartamento. Vem do inglês, tá? E aí a partícula de direção e kairimashita. Eu conjuguei ele no passado, né? Kairimasu é ir embora, kairimashita é fui embora. Tá? E coloquei mais aqui algumas coisas, né? Kino hachiji ni, ou seja, ontem, kino hachiji, 8 horas. Às 8 horas,
fui embora para meu apartamento, tá certo? Então, essa é a tradução dessa frase, ok? Entendeu os três verbos? Ikimasu é ir, kimasu é voltar, kaerimasu é ir embora, tá certo? Então, nós colocamos um local que nós vamos, ou nós vemos, ou nós vamos embora, né? E uma partícula e algum desses três verbos, está tudo certo, tem uma frase montada, tá certo? Vamos então agora começar os diálogos, né? Aos diálogos, né? E aqui nós vamos aprender uma maneira de nós fazermos pergunta. Onde você vai? Doko e ikimasu ka? Aonde você vai? Doko e ikimasu ka? Ou aonde você foi? Doko e ikimashita ka? A gente só transforma o verbo no passado e pergunta. Doko e ikimashita ka? Tá certo? Então, vamos lá para alguns exemplos, tá? Nichoubi, Nakamura-san wa doko e ikimasu ka? Mais uma vez. Nichoubi, Nakamura-san wa doko e ikimasu ka? Então, nós temos aqui algumas palavras, né? Vamos começar do começo. Nichiobi. Nichiobi. Nichiobi é domingo, tá? Os dias da semana nós vamos aprender um pouquinho mais para frente todos eles, mas Nichiobi é domingo. Nakamura-san. Nakamura-san é o nome da pessoa com que nós estamos falando. Nakamura-san. Nós temos a partícula wa que indica que nós queremos falar sobre ela. Ela é o assunto principal da nossa frase. Nakamura-san wa. Se você sabe hiragana, também sabe que isso aqui se lê ha. Não estou errado. Quando ha vem na função de partícula, nós pronunciamos wa desse jeito, tá? E aqui nós vemos também um costume da cultura japonesa. A cultura japonesa não fala aonde você vai. Fala assim, se você chama José, né? José, aonde você vai? José, o José vai aonde, né? É mais ou menos assim, José vai aonde, né? Eu estou falando com José e eu pergunto, o José vai aonde? Eu não pergunto, onde você vai, José? Não. Então, o japonês fala dessa maneira. Então, Nakamura-san vai aonde? Né? No domingo, né? Nichoubi, Nakamura-san, doko ikimasu ka? No domingo, Nakamura-san vai aonde? Né? A senhora Nakamura vai aonde, né? Então, essa é a tradução. Então, vamos colocar uma suposição, que ela vai no parque de diversões. Como é que eu falo isso? Tá aqui, ó. Yuenchi e ikimasu. Yuenchi e ikimasu. Yuenchi é parque de diversões. Portanto, ela está dizendo que vai ao parque de diversões, ou vou ao parque de diversões. Tá bom? Yuenchi e ikimasu. Mais uma pergunta, agora no passado, tá? Kaiobi, Maria-san wa doko ikimashita ka? Mais uma vez. Maria, onde você foi? Ou melhor dizendo, a Maria foi onde na terça-feira, né? Kaiobi é terça-feira. Então, nós estamos falando depois da terça, né? Na quarta, na quinta ou na sexta, ou algum dia depois, nós estamos falando com a Maria. E perguntamos onde ela foi na terça-feira. Kaiobi, Maria-san wa doko e ikimashita ka? Então, onde a Maria foi na terça, tá certo? Nós conjugamos aqui o verbo no passado, né? Então, sempre que termina em... no caso das conjugações formais ou da forma massa, né? Toda vez que termina com mashita, 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 é que está no passado, tá bom? Uma resposta dela, né? Olha só. Doko mo ikimasen deshita. Doko mo ikimasen deshita. Ela não foi a lugar nenhum, tá certo? Não foi a lugar nenhum. Essas expressões que estão em negrito, inclusive, né? Dokomo, mas a ideia negativa no verbo, elas são um como, elas trabalham juntas, né? E significam lugar nenhum. Nós sabemos que a ideia negativa no verbo significa de não realizar a ação. Então, ikimasen é não foi, ou não vou, ou não fui. Depende se é no passado, ou no presente ou futuro. Sabemos que é o passado por causa dessa expressão aqui, destar, que é uma afirmação no passado. É uma expressão que afirma, mas está no passado. Então, do como ikimasen, considerando todo isso junto, não fui a lugar nenhum. Ou melhor, não vou a lugar nenhum, né? Aí, isso daqui
coloca a frase inteira no passado, portanto, não fui a lugar nenhum. Tá? Mas o que eu quero que vocês entendam agora é que se nós usamos docomo junto com a ideia negativa do verbo, significa lugar nenhum. Tá? Lugar nenhum. Grava isso. Docomo, né? Doko é onde, tem uma partícula mo, e a ideia negativa do verbo, né? A ideia negativa do verbo, lugar nenhum. Vamos enfeitar um pouco mais essa frase, né? Vamos supor que a gente vai a algum lugar, ou a gente vem a algum lugar, ou a gente vai embora para algum lugar usando alguma coisa. Aqui chamado em japonês de norimono, né? Norimono. Norimono é qualquer coisa que você embarca, qualquer coisa que você entra e se locomove, né? Por exemplo, um ônibus, um trem, um metrô, enfim. São tudo que você entra, um carro, bicicleta, tudo isso é norimono. Quando nós colocamos o norimono, o automóvel, meio de locomoção, a gente coloca essa partícula aqui dentro. Essa é uma das funções da partícula D. Qual é a função que a partícula D aqui está realizando? Ela está falando que isso daqui, que vem antes dela, é a maneira, é o modo pelo qual se realiza a ação. No caso aqui, de ikimasu, ou de ir. Eu vou do que? Então, para indicar do que eu vou, eu uso essa partícula D sempre depois da palavra que eu quero identificar. Ou seja, a partícula é sempre referente à palavra que a precede. D refere-se a isso. A partícula E, que é de direção, se refere a esse local. Então, nós temos essa estrutura um automóvel ou norimono, mais a partícula D, um local, mais a partícula e o verbo ikimasu. Então, vamos lá aos exemplos. 明日バスで病院へ行きます。明日バスで病院へ行きます。Então vamos lá. 明日, amanhã. Bus, ônibus. Aí, o ônibus é a maneira pelo qual eu pratico a ação de ir. Portanto, partícula de. Byoin. Byoin é hospital. Hospital é o local para qual eu vou. Eu vou na direção do hospital. Então, partícula e para indicar isso. Ikimasu, vou. Ou seja, amanhã eu vou de ônibus ao hospital. Ok? Mais um exemplo. No passado aqui, né? Kino densha de Nagoya e ikimashita. Kino densha de Nagoya e ikimashita. Muito bem. Kino é ontem. Densha é trem. Trem é o meio pelo qual eu pratico a ação ou pratiquei a ação de ikimashita, ou seja, de ter ido, né? Fui. Então, por isso a partícula de aqui. Nagoya. Nagoya é uma cidade famosa no Japão, tá? Nagoya é a direção para a qual eu estou praticando a ação, portanto, partícula e. Ikimashita, verbo ir no passado. Portanto, ontem fui de trem até Nagoya. Ok? Quando essas maneiras que nós, ou a maneira pela qual eu pratico a ação é um substantivo, aí eu uso o substantivo mais a partícula de, certo? Passo de, deixa de. Mas vamos supor que a maneira pela qual eu pratico a ação é outro verbo, né? Correndo, por exemplo, andando, nadando, né? Eu vou nadando, eu volto correndo, eu volto pulando, né? Então, aí nós precisamos fazer o seguinte, nós precisamos conjugar o verbo no que nós chamamos de forma T, tá? Mais para frente nós vamos aprender com detalhes isso, mas eu gostaria de explicar aqui porque é o seguinte, quando a gente tem um substantivo, a gente usa a partícula de, mas quando a gente tem um verbo, a gente na forma T e geralmente não, os verbos são terminados ou em T ou em D, depende do grupo do verbo que ele faz parte, tá? Então, quando o meio pelo qual nós praticamos a ação do verbo, aquele verbo principal que aparece lá no final da frase, é um outro verbo,
esse verbo vem na forma T. E ele termina ou com as sílabas T ou com a sílaba D. E aí segue a mesma ideia da partícula D depois do substantivo. Coloquei um exemplo aqui para você, tenho certeza que você vai entender isso. Olha lá. Watashi wa aruite gakkou e ikimashita. Watashi wa é eu, né? Eu sou o tópico, o assunto principal dessa frase. Quero falar como que eu fui para a escola, né? Gakko é escola, nós já vimos, a direção sinalizada e identificada por essa partícula, a partícula E. Ikimashita, fui, o verbo ir no passado eu fui. Como que eu fui? Andando. Aruku é o verbo andar, na forma T ele vira aruite. Então, eu fui andando para a escola. Ou seja, quando um verbo indica a maneira pela qual nós praticamos a ação do verbo principal, e o verbo principal é aquele que vem no final da frase, ele vem na forma T. E geralmente, ou geralmente não, tem duas possibilidades. Ou ele termina com T, ou ele termina com D. Tá certo? Ok? Por exemplo, se fosse pular, né? Pulando, né? Watashi wa tonde gakkou e ikimashita. Tonde, né? Tonde, tobo é pular. Tonde é o verbo pular na forma T. Vamos aprender a fazer mais uma pergunta? Como que você vai? Como você vai? Então, quando a gente pergunta como você vai a determinado local, a gente usa essa estrutura gramatical aqui, ó. Nande, basho, ou local, e ikimasu ka? Nande, ou seja, como, né? De que maneira, né? Por isso que tem a partícula D aqui, né? Se kanji aqui significa o quê, né? O quê? Aí junto com a partícula D, ele já vira como, de que maneira, tá certo? De que maneira. Então vamos lá. Asatte, nande eigakan e ikimasu ka? Asatte, nande eigakan e ikimasu ka? Asatte é depois de amanhã. Nande é como, né? Na pergunta, o pronome interrogativo que dá a ideia de como, de que maneira. Eigakan é cinema, né? Só Eiga é filme. Eigakan é o local onde você assiste o filme, portanto, cinema, tá? Ikimasu ka? Então, como vai, né? Então, depois de amanhã, como você vai ao cinema? Essa é a pergunta que eu fiz, né? Asatte nande eigakan e ikimasu ka? Aí, nós podemos responder. Por exemplo, jitensha de ikimasu. Jitensha é bicicleta. Basu de ikimasu. Vou de ônibus. Basu é ônibus. Kuruma de ikimasu. Vou de carro. Kuruma é carro. E assim por diante. Ou, seguindo aquela explicação que eu acabei de dizer, né? Se o meio pelo qual nós praticamos a ação do verbo principal é um outro verbo, ele vai para a forma T, no caso aqui, hashite, que é correr, hashite ikimasu, vou correndo, tá certo? Quero que vocês tomem cuidado com isso daqui, ó. Tem uma letra um pouquinho menor aqui, na verdade é um tsu do hiragana. Toda vez que tem esse tsu do hiragana um pouquinho menor, a pronúncia é muito importante. Não é hashite ikimasu, não é hashite ikimasu, não, é hashite ikimasu. Dá uma pausa e uma martelada na próxima sílaba. Hashite ikimasu, hashite ikimasu, hashite ikimasu. Tá certo? Isso é muito importante, o japonês dá muita atenção a isso, tá? Vamos então para a próxima pergunta, né? Com quem você vai em determinado local? Com quem que você vai no shopping? Com quem que você vai no cinema? Com quem que você vai na casa da sua mãe? Com quem, né? Então aí, ó, esse aqui, dare é quem, e to tem uma partícula que nessa situação significa com, junto com quem, né? Então, dare to é junto com quem. Aí nós colocamos o local, a partícula de direção e ikimasu ka. Lembrando que esse K aqui no final, esse K aqui no final, é a partícula que indica que tudo isso é a pergunta, tá? É a partícula da pergunta. Então, quando o K vem lá no final, a gente está lendo alguma coisa, fizeram uma pergunta aqui, tá bom? Mesmo porque não tem ponto de interrogação.
Não tem ponto de interrogação no japonês, né? Até tem, mas eles usam o K e todo mundo entende. Ashita, dare to byouin e... Olha, kimasu ka? Ashita, dare to byouin e kimasu ka? Então, ou seja, amanhã, com quem você vem ao hospital, né? Ashita, amanhã, dare to, com quem? Byouin e, para o hospital. Kimasu ka? Vem. Então, amanhã, com quem você vem ao hospital? Tá certo? Então, esse é o modelo, a estrutura gramatical da pergunta. Algumas respostas. Okusan to kimasu. Okusan é a esposa. Okusan to kimasu, venho com a minha esposa. Isso aqui é bem fácil, né? Okusan to kimasu. Ou, uma outra aqui, ó. Hitori de kimasu. Hitori de kimasu. Tá. Hitori é uma pessoa. Essa partícula de, lembra? 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 É a maneira pela qual eu pratico a ação do verbo principal, o verbo kimasu, o verbo vir. Venho de uma pessoa. Venho sozinho, né? Ok? Tá certo? Vamos então para a próxima estrutura gramatical aqui, rapidinho, rapidinho. Se bem que você pode assistir essa aula quantas vezes você quiser, se você não entender alguma coisa, mas agora é importante. Tanto é que eu coloquei em vermelho, que eu vou explicar agora, mesmo porque muitos alunos têm alguma dificuldade nisso, tá bom? Nessa estrutura gramatical, nós temos aqui de kan. De kan é tempo, tá? Tem mais a partícula ni, mais o local, a partícula e kimasu, tá? Sempre que você for usar um advérbio de tempo, nem sempre, tá? Mas você vai usar um advérbio de tempo, você vai fazer referência a um tempo específico, né? Então você usa a partícula ni, ou não. Pois é, né? Como que a gente determina, né? Esse daqui, eu vou até colocar em letra diferente, tá? Letra diferente não, vou colocar em cor diferente, porque ele é opcional. Dependendo do que você vai colocar aqui, você coloca a partícula ni ou não. Qual que é o termo? Como que a gente sabe se a gente vai colocar a partícula ni ou não? Termos de tempo relativo é sem a partícula ni e termos de tempo específico é com a partícula ni. Qual que é a diferença? O que que significa isso, sensei? O que que significa isso? Calma, vou explicar. Calma. Não criemos pânico, tá tudo certo. Termos de tempo relativo é um termo que muda a sua percepção de acordo com o passar do tempo. Por exemplo, hoje aqui estou no dia 26 gravando essa aula. Hasta ou amanhã é dia 27. Só que se no dia 27, amanhã, eu falo amanhã novamente, já está se referindo ao dia 28. Então, dependendo de quando eu falo esse termo amanhã, que é um termo de tempo relativo, muda o conceito, o tempo que é o tempo que eu estou me especificando, né? Por exemplo, se eu falo no dia 27 amanhã, é dia 28. Se eu falo no dia 28 amanhã, é no dia 29. E assim por diante. Se eu falo no dia 28 ontem, é dia 27. Se eu falo no dia 29 ontem, é dia 28. Então muda. Mês passado, no mês de abril, é março. Mês passado, no mês de dezembro, é novembro. Muda. Então, dependendo quando você fala isso, muda o tempo que você está se referindo. Isso é termos de tempo relativo. Termos de tempo específico é que não muda, é sempre o mesmo. 8 horas, é sempre 8 horas. 8 horas da manhã, 8 horas da manhã é sempre 8 horas da manhã. Por exemplo, amanhã às 8 horas da manhã, vai ser 8 horas da manhã, 8 horas da manhã, nunca muda. Não importa se eu falo, por exemplo, 8 horas da manhã do dia 27, né? 8 horas da manhã, nós vamos começar a aula. Não importa se eu falei isso uma semana atrás, se eu falei ontem, ou se eu falo 2 horas antes. Não. 8 horas da manhã é sempre 8 horas da manhã. Um termo de tempo específico. Dia 13. Dia 13. Sempre é dia 13. Não importa se eu falei ele no dia 5,
ou no dia 10, ó, dia 13 nós vamos começar o nosso curso. Não importa, não importa, é sempre o mesmo. Mês de março, é sempre março. Não importa se eu falei dele em dezembro ou em janeiro, é sempre março. Então, esses termos de tempo específico, a gente usa a partícula ni. Os outros não, tá? Vamos lá. 2 sem e 2 com. Raishi bioin e ikimasu. Raishi bioin e ikimasu. Raishi é semana que vem. Mas dependendo da semana que eu falo Raishi, pode ser uma semana no final do mês, né? Então, se essa semana eu falo semana que vem, eu estou me referindo ao começo do mês de fevereiro. Mas se eu falar isso lá no meio do mês de fevereiro, é a terceira semana ou a quarta semana do mês de fevereiro. Certo? Daishi, Byoin e Ikimasu não tem a partícula ni. Sengetsu, mês passado, Byoin e Ikimashita. Mês passado foi ao hospital. Dependendo de quando eu estou falando isso, o mês passado muda, de acordo com a passagem do tempo, portanto não tem a partícula ni. Agora, isso daqui, ó. 13 日に病院へ行きます. Dia 13, 13 日. Ni. Tempo específico, 13, dia 13 é sempre dia 13, tá certo? 5月に病院へ行きました. 5月é. Os meses em japonês é tão fácil, né? Ichigatsu, Nigatsu, Sangatsu. Se você sabe ler, você sabe os meses, né? Então, o quinto mês é maio, né? Janeiro, fevereiro, março, abril, maio. Gogatsu, maio, né? 5月に病院へ行きました. Em maio, fui ao hospital, tá certo? É um termo de tempo específico, tem a partícula ni. Entendeu isso, meu nihongozo de plantão? Tá certo? Muita gente confunde, mas dessa maneira fica mais fácil de entender. Vamos continuar com as nossas perguntas, né? Nós já aprendemos a perguntar de que maneira, nós já aprendemos a perguntar com quem, e agora a gente vai aprender a perguntar quando, tá bom? Então aqui está a, desculpa, a estrutura gramatical, o modelo da frase, a frase modelo, né? Itsu, itsu é quando, tá bom? Aí nós colocamos o local e o resto continua como nós já aprendemos, né? A partícula e mais ikimasu ka, certo? Itsu Osaka e ikimasu ka? Itsu Osaka e ikimasu ka? Osaka é uma cidade bem famosa no Japão, a segunda maior cidade do Japão, tá bom? Então, Itsu Osaka e ikimasu ka é quando você vai a Osaka. Aí, algumas respostas, né? Ashita ikimasu, então amanhã. Ashita é termo de tempo relativo, não tem a partícula ni. Tá? 22 日に行きます. Ou no dia 22. 22 日é um termo de tempo específico, não muda com a passagem do tempo, portanto tem a partícula ni, tá bom? Mais um exemplo. Itsu nikko e ikimashita ka? Itsu nikko e ikimashita ka? Aqui nós estamos falando de um outro local bem famoso no Japão chamado Nikko. Sabe, como que é? Bem famoso porque ele fica no meio das montanhas. O que que acontece, né? Tem um lago lá que congela no inverno e dá para você andar em cima do lago. Muito bonito esse local, né? Fica em Gunma-ken, né? Gunma-ken. Gunma-ken é um local onde tem bastante brasileiro. E aí, lá no interior desse estado, dessa província de Gunma, você encontra esse local. Que se você for no inverno, você consegue andar em cima do lago congelado, tá? Então, a pergunta aqui é, itsu, quando, nikko e ikimashita ka, quando você foi para Nikko, né? Quando foi para Nikko, Nikko, ok? Aí, algumas respostas, né? Kino ikimashita, kino é ontem, tá? É relativo, sem a partícula ni. Sangatsu ni ikimashita, em março, sangatsu é março, é um termo específico, tem a partícula ni, correto? Entendido? Muito bem. Vamos então para a última, tá certo? Essa daqui é a última saideira, tá? Nós colocamos aqui um ibento, ibento, em japonês é evento, vem do inglês, por isso que eles falam assim, ibento. Então, qualquer coisa que a gente queira saber, mais a partícula wa, itsu desu ka?
Ou seja, a gente quer perguntar quando que vai ser determinada coisa, quando que vai ser o show de rock do Led Zeppelin, quando vai ser o show do Luan Santana, quando vai ser a formatura, quando que vai ser as férias. Então, a gente coloca isso, o que a gente quer saber antes, a partícula wa e itsu desu ka, para perguntar quando. Um exemplo, bem facinho. Sotsugyou shiki wa itsu desu ka? Sotsugyou shiki wa doko, ou melhor, itsu desu ka? Deleta, deleta, deleta. Sotsugyou shiki wa itsu desu ka? Sotsugyou é formatura. Shiki é festa ou cerimônia, né? Então, quando é a festa de formatura, né? Sotsugyou shiki wa itsu desu ka? Aí, uma resposta, né? Sotsugyou shiki wa 3月28日です。卒業式は3月28日です。Ok? A festa de formatura é dia 28 de março. Sangatsu, março. Nijihachinichi, dia 28, tá? Nijihachinichi, dia 28, tá certo? Muito bom, estamos aqui a mês de meia hora. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Aula número 5 do nível iniciante. Nós vemos como que nós podemos usar os verbos ikimasu, kimasu e kaibimasu, que são os verbos ir, vir e ir embora. E nós vimos isso em várias modelos, né? Modelos de frase, né? Por exemplo, a gente aprendeu a perguntar onde você vai, onde você vem, quando que você vai, com quem que você vai, de que maneira você vai. Lembra também da função da partícula de, que indica a maneira pelo qual nós realizamos a ação do verbo principal? Tudo isso é importante para nós. Aprendemos a destravar nosso japonês. Tenho certeza que você aprendeu pelo menos alguma coisa, mas não tem problema. Enquanto essa aula estiver no ar, tá? Você pode assistir quantas vezes você quiser. E assiste, destrava seu japonês. Eu costumo dizer muito que se você não tem dinheiro e tem paciência, essa é a maneira certa de você aprender o japonês, destravar seu japonês, tá certo? E para que isso ocorra, você precisa fazer essas três coisinhas aqui, ó, dar um like, tá certo? Se inscrever, principalmente se inscrever e ativar as notificações, porque aí você é avisado e você não perde as aulas. Mas eu digo, toda semana tem uma aula nova aqui. Muito obrigado por tudo. Domo arigatou gozaimashita. Gosei ni kansha shitai to omoimasu. O que eu falei agora? Gostei ni kansha shitai to omoimasu. Gostaria de agradecer a sua atenção, tá certo? E mata, né? Vamos colocar a vinheta aqui, ó. Sempre quando eu olho para cá assim, ó, é que eu tô olhando aqui, como que se diz? Eu tô olhando aqui os comandos do meu computador, né? Então agora eu tenho o comando de dar a vinheta. Mata, né?